Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de vídeos A Vida de um Mecânico Brasileiro. Hoje então a gente está com essa saveira para dar início aí a um processo de revisão. Já foi removida as 4 rodas para a gente poder fazer a análise. Então eu vou narrar para vocês aí um pouco da situação que a gente analisou aqui e o que possivelmente a gente vai fazer de manutenção nesse carro nessa semana, no caso, no decorrer dessa semana, né? Olha só, foi desmontada as rodas para poder inspecionar disco, pastilha, essas coisas aradas. A gente nota que aqui tem uma marcação amarelada já, ó, nessa rosca aqui, né, do cubo. Justamente ela está danificada. Ali nessa rosca já estava aplicado um parafuso novo. Esse parafuso está com a rosca danificada. A princípio a gente achou que era um defeito somente do parafuso. Então a gente experimentou colocar um outro parafuso ali no local para ver, ó. E o próprio parafuso já iniciou o processo de danificação da rosca dele aqui no começo também, ó. Então aqui de fato o pessoal que mexeu aqui anteriormente identificou esse problema na rosca do cubo e marcou aqui, né, para a pessoa não inverter o parafuso. Ou seja, qualquer parafuso que você coloque aqui acaba apertando, obviamente, mas danifica o parafuso. Então a gente julga que o pessoal descobriu isso, marcou a rosca defeituosa com essa tinta amarela e instalou um parafuso novo. Já visto que esse parafuso é novo. Então a gente já comunicou isso ao dono do carro. E aí a gente vai ver o que a gente vai fazer. Isso aqui não é nada de grave assim, né? A roda, ela é possível ser segura por os outros demais 3, enfim. Porém a gente vai ver o que a gente vai fazer, porque a pastilha já apresenta um desgaste, vamos dizer assim, que está quase perto da troca. E daí teria que trocar disco e pastilha. Então talvez a gente vai ver que o cliente, talvez ele ande mais um pouco e daí pare para fazer isso de uma vez só. Daí já troca pastilha, disco e cubo de roda, ok? A gente está aguardando ali. O cliente já fez um vídeo, né, explicando para ele toda a situação, assim que ele poder ver. Aí a gente vê qual é o caminho que a gente toma, né? Na parte traseira, a gente desmontou os rolamentos de roda. O cliente pediu que queria, a princípio, que a gente trocasse. Porém, não tem nenhum problema em rolamento de roda. Porém, tá vazando nos 2 cilindros, né? Eu tirei o guarda-pó aqui para poder fazer o vídeo explicando para o cliente a situação. Então, tá vazando fluido aqui. O amortecedor traseiro já tem um início aqui de vazamento, a coifa desprendeu do guarda-pó. A princípio esse carro talvez, a gente conversou com o cliente, ele pretende... Esse aqui é um carro que ele usa para trabalho, então ele está com a ideia de colocar uma estrutura aqui em cima para poder carregar peso. Então por isso que ele queria já aproveitar e trocar rolamento de roda e essas coisas, porque é um carro que vai trabalhar com carga, né? Enfim. E aí talvez ali a gente troque, talvez os amortecedor traseiro e faça a instalação de molas reforçadas, né? Aquelas molas que normalmente o pessoal usa para carro a gás. Então é uma possibilidade, não sei se vai ser isso de fato que a gente vai fazer, só estou narrando para vocês mesmo. Do lado de cá a mesma situação, o cilindro também está vazando, ok? O amortecedor aqui não tem nenhum indício de vazamento. Os flexível traseiro ali dos freios está perfeito. Porém os 2 flexíveis do freio dianteiro lá já estão com a malha externa estourada, né? A gente fez isso também, orientou para o cliente essa situação. Está estourado aqui, ó. Ele está rachado bem na curva, possivelmente ele vai fazer a troca também. A parte de correia de acessório, o tensionador aqui a gente pode ver que ele está deslocado para fora, pessoal, ó. Tá vendo ali, ó? É um defeito muito comum que dá aí nos motor AP, né? O tensionador ele abre ali, pessoal, ó. Vê aqui que ele tá um pouco afastado, tá? E aí acaba dando esse problema, né? Ele desalinha, começa a ficar fazendo ruído na correia. E foi o que aconteceu aqui, ó. Se vocês for ver, o tensionador tá pra fora, né? A correia ali, ó, ela tá pra fora, ó, tá? Vocês estão vendo ali, ó? Ó, aqui eu acho que ficou bem nítido agora, né? Então teria que estar reto assim, ó. Teria que estar... A gente não poderia estar enxergando as costas da correia ali, ó. Então ele tá pra fora que ele abriu ali, ó. Então essa peça ela troca inteira. Se a gente for substituir ela, depois quando chegar a nova eu mostro pra vocês. A princípio nós vamos fazer uma limpeza de arrefecimento nesse carro também, ó. Bastante ferrugem, né? Isso aqui a gente já falou em outros vídeos. Não é lama isso, tá? Isso é a própria ferrugem do bloco, né? Como o bloco, o motor em si é todo de ferro, né? Por dentro. O aditivo vence e aí a água começa a enferrujar o motor. E aí aquilo ali é ferrugem, né? Então a gente tem que fazer a limpeza e colocar o aditivo, que o aditivo não deixa as peças do motor enferrujar. Beleza? Então começa a enferrujar de dentro para fora, onde o motor vai dando problema. Então é interessante já corrigir isso.
A gente vai fazer também, possivelmente, a troca da junta da tampa de válvula desse motor, ó. Tá vazando aqui na parte traseira e tá quase indo lá na embreagem, ó, tá? A gente já explicou a situação pro cliente. Vamos trocar o filtro de ar do motor, vamos trocar também o filtro do ar-condicionado. A gente tirou a bateria para poder desmontar certinho, né? Normalmente as saveiras que a gente pega, esse suporte aqui já está tudo quebrado, né? Aí não precisa nem tirar a bateria para poder arrancar fora. Como essa aqui tá toda originalzinha, a gente tirou a bateria e tal. E vamos montar de novo original, né? Só um detalhe que eu tô comentando com vocês, que normalmente isso aqui tá quebrado, né? Não é o caso desse carro, tá bem inteiro aqui. E daí, tirando a bateria, a gente já analisa. Tem uma corrosãozinha aqui, uma oxidaçãozinha, né? Normal, que a bateria fica sovando, né, pessoal? A gente vai lavar, limpar, engraxar aqui essa parte e largar a bateria em cima aí, vai ficar perfeito, beleza? Comentar com o cliente, a gente comentou com o cliente talvez a possibilidade de substituição da correia dentada também, vamos analisar. Talvez vai ser trocado aqui esses sensores de temperatura, que os dois estão vazando. Esse carro utiliza dois, né? Um para o painel e outro para injeção eletrônica. Os dois estão com problema de vazamento, ó. Tá? E esse carro também o cliente comentou que tem um vazamento no hidráulico, ele queria que a gente visse. A princípio, tá, pessoal? Lá embaixo parecia que estava vazando na caixa de direção, né? Tá vazando bem ali, ó. Porém, a gente analisando com um pouco mais de cautela e atenção, parece ser um vazamento que vem só dessa abraçadeira aqui embaixo do reservatório, ó. Então a gente vai trocar a abraçadeira, lavar essa área e monitorar. Aqui tá vazando de fato. Com sorte, é esse vazamento que vai, o óleo escorre e aparece lá embaixo. Se não, vai ser esse vazamento e mais o da caixa de fato. Mas primeiro a gente vai resolver esse, que é o mais fácil de se fazer. E aí a gente monitora. Se parou, beleza, né? O cliente economizou, nós ganhamos tempo e tudo mais. Se não, daí de fato tem que arrumar ali e tirar a caixa de direção fora para fazer também o kit de reparo dela. A caixa de marcha também tem um vazamento nos dois retentores do eixo de transmissão, né, que sai para as rodas. A gente talvez vai fazer uma manutenção ali. O cliente reclamou de um chorinho que essa caixa tem. Possivelmente, talvez, seja porque ela está com o óleo um pouco baixo pelo vazamento, né? As velas de ignição a gente tirou fora. A aparência assim está um pouco feia. Porém, essas velas estão boas, tá? Não precisa trocar. É só fazer uma limpeza, lavar elas e regular de volta. É só por causa do vazamento de óleo, enfim. E o cliente anda com esse carro muito em estrada de chão, né? Então fica um pouco sujo, o que acaba dando a entender que talvez a peça não... Fica um aspecto meio estranho, né? Mas de fato as velas estão boas. Então é isso, pessoal. Começando o vídeo de hoje com essas manutenções aí que eu tô mostrando pra vocês. E no decorrer aí eu vou informando vocês aí de outros trabalhos aí que a gente tá fazendo. Pô, bem, enquanto a gente aguarda a chegada aí de algumas peças ali da Fiorino, tirar aqui esse protetor de... Isso aqui é uma paz pra trabalhar, tá? Quem é mecânico aí que é meio estressado, vou dar uma dica, tá? Você compra esse fone de ouvido aqui, ó. Você bota na orelha, você não tá nem aí pra voz do Brasil, né? Então eu vou tirar ele pra mim não falar muito alto com vocês, que não escuto nem a minha própria voz. Eu posso até xingar e gritar, que nem eu mesmo não me escuto. Então é uma coisa maravilhosa. Mas dando sequência aqui, gurizada, olha só. Esse Vectra já é figurinha bem conhecida aqui do canal, já fez várias manutenções, né? Já faz alguns longos anos que a gente cuida da manutenção mecânica desse carro. E esse carro deu um vazamento, pessoal, aqui de arrefecimento na válvula, aparentemente pelo que a gente analisou, numa das válvulas aqui do ar quente. Eu vou desmontar agora aqui para analisar numa solução definitiva. Haja visto que essa válvula, pessoal, a gente já tem um histórico de substituição dela há alguns anos atrás aí. E voltou a vazar nessa válvula. Essa válvula é um problema muito sério porque não acha mais ela original para comprar. E aí a gente fica refém de algumas marcas que, infelizmente, o tempo não possibilita esses fabricantes a desenvolver talvez um material que tenha uma durabilidade bacana. Existem alguns Vectras que não tem essa válvula, né? Então a passagem de água para o radiador de ar quente é direto lá dentro. Então a gente vai analisar a possibilidade de talvez eliminar essa válvula e deixar esse Vectra assim como outros modelos, né, que não possuem essa válvula. Com isso a gente diminui, a gente remove uma peça e a gente diminui um pouco a chance de problema, né? Já visto que a gente vai eliminar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 conexões, tá? Vamos eliminar 6 conexões, são 6 conexões a menos para vazar.
Então eu estou desmontando aqui. A princípio eu teria que remover a admissão do carro para poder ter acesso e analisar essa situação. Se fosse só trocar a válvula não precisaria, mas tendo em vista essa possibilidade da gente fazer a eliminação dela, quanto mais espaço a gente abrir, mais a gente consegue ter raciocínio de uma adaptação um pouco melhor, né, a ser feita, já visto que tem área para trabalhar. Então eu vou analisar, só estou mostrando para vocês a situação um pouco antes, né, de como que a gente vai fazer, e depois eu conto o que a gente vai fazer de fato e explico mais um pouco a respeito quando a área ali estiver um pouco aberta, né. Então esse carro também tem um outro vazamentinho que a gente vai corrigir daqui a algum tempo, que é um vazamento no câmbio automático, né? Então a gente está se programando também, a gente com o cliente e tal, para poder analisar isso aí. Vai ser removida essa caixa para corrigir vazamentos. Tem um vazamento bem pequeno de óleo, aquele vazamento que só fica melando, né? Mas é algo que incomoda o dono do carro, e vocês acompanham as manutenções que a gente sempre faz nesse carro. O dono do carro que gosta das coisas bem organizadinho, haja visto aí, vocês podem ver o carro, né? É raro, né, pessoal, a gente vê um Vectra com essa configuração mecânica tão em ordem quanto tá esse aqui, beleza? Então é isso, tá? Vamos dar sequência, eu vou desmontar ali, assim que tiver mais na visão geral ali, que vocês possam enxergar alguma coisa, eu volto a filmar para vocês. Pessoal, dando sequência na manutenção da Fiorino, então, aqui algumas peças que chegaram, né? Os 2 cilindros de freio das rodas traseiras sendo aplicado pela TRW, tá? São essas peças aqui, gurizada, ó. Esses 2 cilindros que estavam vazando, a gente tinha mostrado nos vídeos anteriores para vocês, né? Fluido de freio vai ser utilizado aqui um DOT 4. Os 2 rolamentos de roda, tá? Pela SNR. Os 2 cubos de roda pela Hiperfreios, né? Que já vem o cubo com rolamento, depois eu vou abrir para mostrar para vocês. E aqui então, estão aqui, ó, os 2 flexível de freio que a gente vai trocar pelo aquele detalhe que eu tinha mostrado para vocês que, olha ali, ó, tô tudo rachado e que por aí vai. Esse aqui é o componente, ô gurizada, que de extrema importância, tá? Você mecânico aí analisar e você cliente também pedir para analisar, porque se romper essa mangueira você fica sem freio, tá? Você lembra, vocês aí que assistem muita novelinha das 8 na Globo? Não tem lá aquela... Os caras iam lá e cortavam o caninho de freio, daí o cara saía e morria? Pois é, a mesma coisa aqui. Isso aqui, se estourar, você fica sem freio. E aí se você vai morrer ou não, daí eu não sei, né? Mas a chance é grande, né? Inclusive, falando sobre esse detalhe, né? A gente aqui na oficina nunca dava muita ênfase, né, a essa questão de flexível de freio. Até aconteceu um fato aí que muitos de vocês acompanham o canal e devem lembrar e se recordar desse fato, né? Então a partir desse ocorrido a gente dá um pouco mais de atenção a essa questão de flexível, né? Eu falei fluido, não, de flexível de freio. Há um tempo atrás, deve, sei lá, 1 ano e meio atrás, a gente fez uma manutenção nesse mesmo Vectra da válvula lá, ó. E esse carro veio para resolver um barulho. O cliente tinha trocado trocou a roda, mandou pintar a roda, alguma coisa nesse sentido, e após isso aí, ele começou a perceber um barulho no carro. Ele deixou o carro aqui para a gente poder testar e analisar e que por aí vai. E eu não sei qual foi a outra coisa que eu tive que testar nesse carro, e eu tive que sair com o carro, né? E estourou o flexível comigo, tá? Eu acho que o cliente reclamava que quando usava o freio de forma muito severa, depois de algum tempo, aquecia e o freio começava a fazer barulho, isso mesmo. Então eu saí e comecei a dar lenha no carro, gurizada. O cliente falou, ó, Carlos, é só quando você faz uma freada meia brusca e tal, o freio começa a fazer barulho, tá? E eu andei normal, não achei nenhum problema, comecei a andar do jeito que o cliente falou que fazia o problema. Comecei a dar-lhe sarrafo e frear o carro, dar-lhe sarrafo e frear o carro. Numa dessas freadas, estourou o flexível, tá? A sorte que a gente faz esse tipo de manobra numa área onde não tem movimento. Normalmente eu procuro locais ali recém-construídos, loteamentos, assim, enfim, que não tem pessoas morando e nem gente andando e nem carro andando na rua. E aí, graças a Deus, não aconteceu nada, né? Mas estourou o flexível comigo no teste com o carro da oficina, né? Com o carro aqui na oficina. Quando a gente voltou para cá, fui analisar os flexíveis. O que rompeu já tinha inícios, né? Esses iniciozinhos aqui, ó, de rachadura, né? Comentei com o proprietário do carro, ele disse, Carlos, já troca todos. Daí, em ocasião, a gente trocou os 4 flexíveis daquele carro. Após esse fato ocorrido, gurizada, eu sempre dentro da oficina oriento e deixo registrado essas situações de flexível. Porque, veja bem, se o cliente não quiser trocar o flexível, é um direito dele, não é obrigado a fazer nada, né? Obrigado é pau de arrasto, vocês já ouviram essa? Obrigado é pau de arrasto, né?
O cliente não quiser trocar esse flexível aqui, ó, ele não precisa trocar, ok? Só que se ele sair por aí, frear, faltar freio e acontecer alguma coisa, eu tenho um vídeo, eu tenho um áudio, eu tenho toda uma conversa falando que eu orientei ele a trocar essa peça e ele é que não quis trocar. Vocês deu para vocês entender? Então são detalhes que a gente vai tomando medidas de acordo com a experiência vivenciada aqui dentro da minha oficina, né? Por isso que eu comento alguns detalhes que talvez vocês não pratiquem, ou você, dono de carro, às vezes acha estranho, que por aí vai. Mas tudo que eu falo é de experiência de causa vivida, ok? Assim como nessa Saveiro. Eu fiz uma inspeção e analisei que os dois flexíveis de freio dianteiro têm uma ruptura. Passei essa informação ao proprietário e ele quer fazer todo o trabalho. Mas, por exemplo, vamos supor que o cliente, não, Carlos, eu não vou mexer no flexível agora, porque eu acredito que essa rachadura aí não gera um problema e que por aí vai. É um direito dele. Ok? Até porque o carro é dele, um exemplo assim, né? Mas a oficina fez o papel dela, que é passar que aquela peça precisa ser trocada. Assim como, por exemplo, eu verifico que o amortecedor está vazando, né? Não é porque eu quero empurrar uma venda de amortecedor. Não é isso. Se eu vender, beleza, mas eu não ganho muito em peça mesmo, né? Então, para mim é indiferente, tanto é que a gente deixa até o cliente fornecer peça, né? Mas, enfim. Mas é meu papel o quê? Se esse carro sair daqui, por exemplo, estoura um amortecedor a 100 por hora e o carro capota, o cliente não pode vir aqui na minha oficina e querer falar abobrinha. Porque se ele não se machucou no acidente, ele pode se machucar no momento de vir aqui falar abobrinha para mim. Haja visto que eu orientei ele e expliquei a ele que o amortecedor está estourado. Vocês estão entendendo? Então, muitas das coisas que eu mostro no vídeo, gurizada, vocês que são mecânicos da área, que nos acompanham, até mesmo você cliente que às vezes estranha alguns procedimentos, mas é porque é o meu papel orientar. O meu papel está aqui para orientar. Ó, cliente, seu amortecedor está estourado. Se o cliente não quiser trocar, pessoal, é um direito dele. Não quer dizer que o amortecedor vai estourar a 100 por hora. Mas se estourar, pessoal, eu tenho provas e argumentos de que eu vi e eu orientei o cliente por razão e por causa ele, por algum motivo, não quis trocar. E aí a responsabilidade deixa de ser do dono da oficina. Muitos donos de oficina não se atentam a essas situações. Eu tiro, por exemplo, o Vectra lá, ó, que é de um cliente meu. Eu, por uma falha minha, fiz algumas inspeções nesse carro e nunca me atentei em verificar o flexível de freio. Quando eu saio para andar com o carro, o flexível estoura comigo. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas e se estoura com o cliente? Né? E ficaria um clima chato. Então, após isso aí, após essa corrida, a gente adota como padrão aqui na oficina, verificar e falar tudo que aquilo que a gente vê. É claro que muitas coisas ele vai fugir. Às vezes a gente não vai ver um detalhe. Mas tudo aquilo que eu puder ver, eu passo para o cliente. Porque se amanhã depois der algum problema, eu estou isento daquela responsabilidade. Haja visto que eu falei ao dono do carro a situação que estava aquele componente para ele. Deu para entender? Cilindro de roda traseiro aqui do lado direito, já está instalado. Cilindro de roda traseiro aqui do lado esquerdo, também já está instalado. Aqui então, cubo de roda já instalado. E aqui atrás tá tranquilo, tá finalizada a manutenção. E aí a gente parte para a parte da frente. E aí, gurizada, olha só, vamos tirar essa luz aqui do fundo, não vai atrapalhar a visão de vocês, né? E vocês não falam nada, né? Fica tudo quieto, em vez de me avisar que tá ruim, né? Pessoal, então tá aqui a válvula, né? A válvula de verdade, na verdade, né? De verdade, verdadeirinha, é essa peça aqui, ó. Essa é a válvula do ar quente, ok? E isso aqui a gente pode dizer que é o cavalete da válvula do ar quente, né? Enfim, daí é essa parafernália aqui, gurizada, ó. Então aqui nós temos, ó. Nós temos o ponto de vazamento aqui. Nós temos o ponto de vazamento que normalmente vaza aqui, é nessa união plástica dessa carcaça com essa. Nós temos o ponto de vazamento da mangueira na carcaça, e um ponto de vazamento aqui no eixo da válvula, né? Que é esse eixinho aqui, ó. Que ele vai fechar a válvula, ó. Tá? Então aqui é um ponto de vazamento. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 pontos de vazamento só nessa peça, né? Então aqui vai ter mais um. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que daí é outra mangueira que vai aqui também. Então quer dizer, só aqui nessa peça nós temos 12 possíveis pontos de vazamento por fadiga de material. Ou seja, dilatação de braçadeira, que por aí vai. Fora os outros vazamentos que podem acontecer da carcaça trincar aqui, trincar lá, trincar aqui e acolá e que por aí vai. Então assim, a gente vai eliminar essa peça, beleza, pessoal? Isso aqui não teve muita continuidade na GM, tá? Os primeiros Vectras vieram com essa peça, ok? Assim como alguns Corsa de início também vieram, que por aí vai. Outros já não vieram. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que é os Vectra, 90% dos Vectra, como é que é ali, eu vou mostrar pra vocês. Ele não utiliza essa válvula, então a mangueira vai direto no radiador, ó.
Ó, lá embaixo a gente tem as mangueiras que vão no radiador, ó. Que estão lá, ó, aquelas duas lá, ó. Uma, duas, tá? Isso entra pra dentro do painel, então ela vai e volta pro painel lá, ó. Faz a voltinha e entra pro painel. E aqui é as duas mangueiras que vai lá, ó. Então essa mangueira vai ligada na de lá, essa vai na de lá, e essa mangueira vem na de cá. Então nos Vectras atuais, pessoal, essa mangueira vai direto. Ela vai, desce e entra lá. Essa outra vai, desce e entra lá. Igual outros carros, ó. Esse Vectra aqui já é assim, tá? Usa a mesma configuração mecânica que esse, porém não tem a válvula. Aí o pessoal vai me perguntar, mas por que, cara? Aí eu não sei, né, gurizada? Vamos. Depende como é que tava o apadrinhamento na época, né? Vai que o dono, o gerente da Chevrolet no Brasil na época, tinha um primo muito querido que fabricava a válvula de ar quente, né? Primo, eu tenho um emprego pra ti aí, primo. Me fornece aí umas válvulas aí. Mas pra que válvula se o outro não usa? Pois é, primo, aí inventa alguma coisa, bota umas 12 conexão aí e a gente fala que precisa e tá aí. Daí hoje nós estamos se incomodando com isso. É mais ou menos por aí. Ah, Carlos, não tem nada a ver. Tem e não tem, né, gurizada? Deu pra vocês entenderem. O outro exemplo que eu vou dar pra vocês. Esse Vectra aqui, por exemplo, não tem sensor de temperatura do óleo. Tá? Esse aqui já tem. Deu pra entender? Deu, né? Então são detalhes assim, né? Os carros vão mudando, obviamente. Por exemplo, esse aqui tem válvula EGR. Esse aqui é a mesma mecânica e não tem válvula EGR, né? Mas tem o lugar para botar a válvula. Tem o cavalete ali, a válvula está tampada original de fábrica. Esse tem o lugar e vem com a válvula. É claro que o assunto é muito amplo, né, pessoal? Muda. A gente está brincando aqui e tal. Obviamente houve um estudo na época do porquê que esse veio e aquele ali não, e que por aí vai. Cada ano um carro é lançado no mercado, tem uma norma, tem uma coisa que ele tem que respeitar. E aí, atendendo isso, o fabricante dá o seu rebolado ali e dá um jeito de lançar o carro com acessório X ou Y para atender aquela demanda daquela necessidade em questão, né? Então, hoje, nos dias de hoje, o que a gente vai analisar aqui? A possibilidade da gente fazer a ligação convencional, com as duas mangueiras já saindo e entrando no ar quente. Beleza? Isso vai influenciar, Carlos? Vai, sim. Qual que é a função, né, pessoal, desta válvula, né? Qual que é a função desta válvula? Essa válvula de ar quente, ela serve para quando o ar quente, propriamente dito, não tiver sido ligado lá dentro do carro, não tem por que ter água circulando lá dentro. Então lá dentro a gente tem o radiador, né? Que nos carros normais, 90% dos carros do mercado, a água do motor circula diretamente lá dentro do painel. Então ela fica toda a vida circulando, né? E quando você liga o ar quente, obviamente já tem um radiador lá aquecido, então o vento vai passar, o ventiladorzinho vai forçar o vento a passar pelo meio daquelas colmeias do radiador quente, e o ar quente vai sair quente para você lá. Nesse caso desse carro aqui, essa válvula então faz a água não circular. Tem água toda a vida lá dentro no radiador, porém ela não se mistura com a água quente aqui do motor. Então ela fica lá em temperatura ambiente. Quando você solicita o ar quente, abre-se então esta válvulazinha aqui, ó. Abre-se essa válvula. E aí então passa a circular a água quente do motor, vai entrar para dentro e vai empurrar aquela água fria de volta para cá. Aquela água fria obviamente vai se misturar com a água quente aqui do motor. E aí vai fazer o ar quente funcionar. Você desligou o ar quente, essa válvula se fecha. A água que está quente lá vai ser resfriada de forma natural, né? Vai perder temperatura, né? Tá lá, sei lá, 80 graus. Vai ir baixando a temperatura porque vai travar e vai parar de entrar água quente lá para dentro. Esse tipo de procedimento, pessoal, tem ônus e bônus, né? Porque a água fica parada lá dentro, não recircula e que por aí vai. Isso também é um problema, porque começa a gerar tipo de oxidação, porque o aditivo não há assim ali aquela misturação completa, que por aí vai. A vantagem é que você ganha muita eficiência no ar-condicionado, porque quando você liga o ar-condicionado, obviamente você não quer o ar quente, né? E aí não vai ter água quente lá no radiador. Porém, no Vectra aqui, gurizada, o sistema de ar-condicionado e a caixa de ventilação do Vectra, ela é tão otimizada e tão bem feita, que o Vectra, você botar um do lado do outro, um que tem válvula e um que não tem, você não nota a diferença da eficiência do ar-condicionado. Já, por exemplo, no Corsa, dá muita diferença. No Corsa, você eliminar essa válvula aqui, o ar-condicionado perde muito rendimento. Lá no caso do Corsa. Então a gente pega vários casos aqui na oficina de Corsa que não gela depois de algum tempo, é porque foi eliminada a válvula, deu vazamento, o pessoal não acha original, bota uma nova, daqui 3 meses está vazando de novo, o mecânico vai lá, fica de saco cheio, joga a válvula no mato e bota a mangueira direto. O Corsa para de gelar. Mas todo Corsa saiu com essa válvula? Não, só
alguns, né? Então são algumas dicas e que por aí vai. Tudo que for feito aqui, gurizada, vai ser feito mediante conversação entre eu e o proprietário do carro. Só estou comentando com vocês. Então, a princípio aqui, nós vamos eliminar essa válvula, fazer a ligação convencional, assim como é feito em quase 90% dos Vectra, e vamos tirar essa válvula que por aí vai. Beleza? Só mais uma informação, normalmente o Vectra, quando tem essa válvula, é o Vectra que usa ar digital. Ok? Aí para ter um controle um pouco mais 100%, né? Então tem uma eletrônica que vai mandar um arzinho para cá, que daí vai puxar isso aqui, que por aí vai, né? Então, de forma geral é assim, Vectra com ar digital, controle eletrônico, né? Vai ter essa válvula. Você tem aquele Vectra lá com os botão manual, aí obviamente, em alguns casos, não veio com a válvula. Deu para entender, gurizada? Então é isso, a gente vai tentar correr atrás dessa peça, vamos ver se achamos de uma marca de qualidade, que por aí vai. Caso a gente encontre dificuldade, nós vamos eliminar toda essa parafernália aqui. Ah, e só complementando, a gente tem aqui um outro Vectra, um Vectra Elite, tá? Que é o Vectra mais top, vamos dizer assim, dos Vectra, um Vectra até mais novo, né? Aqui nesse caso, ó, é um Vectra com ar digital, olha lá, ó, o ar dele é digital. E nesse caso aqui não usa válvula de arcade, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando para vocês, tá bom? Então nesse caso aqui já é direto, a água vai e circula, assim como a maioria dos carros, tá, gurizada? Então tá aqui, gurizada, o reservatório do fluido de freio já foi lavado, né? Para poder então instalar aí o fluido de freio novo e ficar naquele padrão que você já conhece, beleza? Para quem não sabe, tem curiosidade, esse reservatório vai ali em cima do cilindro de freio, ok? Tava bem sujo, né? Não filmei para vocês antes, mas estou filmando como ele tá ficando. Na sequência ele já vai pro lugar, vai receber o fluido novo, a gente vai fazer a sangria e vamos encerrar essa manutenção. Fala, gurizada, olha aí a Fiorino já de banho tomado, gurizada, de banho tomado. Bom, gurizada, amanhã só falta nós passar o pretinho no pneu e tá pronto para ser entregue, tá? Nós ia finalizar ela agora, nessa noite aí, mas o cliente ligou que vai vir pegar ela só amanhã, tá? Então amanhã a gente termina de fazer os acabamentos, mas já tá lavada, só falta mais alguma questão estética mesmo. Tá pronto aí pra ser entregue, gurizada. E estamos aí no limite do acampamento aí, né, gurizada? Olha aí, mas tem mais uma vaga aqui ainda. Acabou de abrir, né? Olha, aí que estão as peças aí que nós troquemos então, gurizada, né? Os flexíveis dianteiros, ok? Aqui a gente cortou os flexíveis para poder remover aquele mangote, né? Vai uma borracha aqui, ó, que segurava, que no novo não vem. E daí, para não sofrer muito, a gente cortou, tirou, daí lavou aquela borracha, lubrificou com vaselina. E aí ela lubrificadinha com vaselina, a gente colocou ela na outra peça lá, enfim, para ficar perfeito, né? Os dois rolamentos de roda, os dois cilindros traseiro, cubo de roda dianteiro que a gente trocou um deles, os dois cubos com rolamento traseiro e aqui o fluido de freio DOT 4 pela Bosch, tá? Então, tá aí as peças que foram aplicadas nessa manutenção e é isso aí, gurizada, tá? Saveiro, né? Saveiro, a gente deu as desmontadas hoje, que vocês viram, tirei tampa de válvula para analisar e coisa arada. Agora à noite a gente vai conversar com o cliente, passar o orçamento um pouco mais detalhado para ele sobre as opções de manutenção desse carro para deixar top de linha mesmo, beleza? E aí amanhã a gente dá sequência na manutenção dela. Esse palio, gurizada, esse palio entrou, esse palio aqui é do cliente que eu nem conheço ele pessoalmente, tá? Esse palio, a gente fez o serviço para esse cliente, um Kia Soul, uma vez que tinha uma falha. E aí um cliente nosso, né, trouxe esse carro pra gente, a gente fez uma revisão, foi uma revisão até bem bacana. E entregamos o carro naquele padrão que você já conhece, sem eu conhecer o proprietário, né, foi esse amigo que fez a intermediação. E esse cliente desse Kia Soul gostou tanto do serviço, que conversou com esse outro amigo agora para trazer esse Palio. Mas de fato eu não conheço ainda quem que é o cliente, não sei se ele é inscrito do canal, se ele acompanha o vídeo, né, mas aí ó, se estiver vendo o vídeo, então o carro já tá aqui, né? E falta só a gente saber o que é ainda, que eu não sei nem o que é pra fazer nesse carro, tá, gurizada? O carro já veio ontem já, né? E aí eu tenho que ligar pra esse rapaz que trouxe pra poder saber de fato tudo que precisa fazer pra nós encaixar ele aí pra fazer uma manutenção bacana, tá? E é isso, o Vectra aqui eu desmanchei conforme eu mostrei pra vocês, né? Esse Vectra também vai ficar até sexta, o Fox também até sexta. O Fox nós vamos tirar o tanque, o Vectra tá falhando. Dei uma volta com ele, tá dando uns trancos no câmbio, mas não é defeito de câmbio, é defeito da injeção, e aí repercute no câmbio em si, né?
O Vectra aqui, aquela válvula, a gente vai ver o que vamos fazer amanhã, se isolemos ela ou troquemos por outra, enfim. E vai ter gente que vai comentar, né, das válvulas, né, aqui. Que bababá, ó. Os faladorzinhos aqui, tá, as duas válvulas é original, tá? As duas válvulas aqui é original. Beleza? Mas foi trocada, acho que já faz uns 4 ou 5 anos atrás essas válvulas aí. Mas vazou de novo, né? Enfim. Beleza, gurizada? Então esse aí não tá morto quem peleia. Espero todos vocês no vídeo de amanhã. Vamos ver se essa semana nós damos uma desovada boa nos carros aí, tá? E é isso, gurizada. Vamos à luta. Tchau, tchau. Até amanhã.